Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Nem todos sabem, mas o melhoramento genético é de grande importância para a alimentação humana e animal, produção de fibras, combustível, planta para paisagismo, serviços de ecossistemas e uma variedade de outras atividades humanas. Mas afinal, o que é melhoramento genético em plantas? O melhoramento genético de plantas é a produção de vegetais por cruzamento seletivo, hibridização ou ferramentas de biotecnologia. É o mecanismo de produção de novas variedades de plantas para a horticultura e agricultura. Também conhecido como domesticação de plantas, o melhoramento genético gerou a maioria dos cultivos para a alimentação da população humana e faz parte da nossa evolução. Das 250 mil espécies de plantas que hoje são descritas e caracterizadas, atualmente cerca de 50 mil têm potencial de interesse econômico. Com maior conhecimento sobre os genes, descoberta da estrutura do DNA, a biotecnologia moderna foi se consolidando e permitiu uma revolução tecnológica no melhoramento genético de plantas. Um dos objetivos de praticamente todos os programas de melhoramento, nome técnico que se dá a todas as pesquisas e práticas para a obtenção de um novo cultivar, é aumentar o rendimento. Atualmente, instituições públicas e privadas oferecem diferentes cultivares para as principais culturas no Brasil, sempre levando em conta os novos desafios que surgem para serem driblados pela pesquisa. As técnicas de melhoramento de plantas são extremamente bem-sucedidas e têm sido amplamente utilizadas na agricultura para aumentar o rendimento de várias plantas agrícolas nas últimas 5 décadas. Além disso, sob condições ambientais variáveis, o melhoramento genético é ainda mais desejável para o desenvolvimento de variedades de culturas resistentes a múltiplos estresses ambientais. Pois bem, vamos conversar hoje com o Carlos Raupp, engenheiro agrônomo, melhorista no desenvolvimento de milho, diretor de pesquisa da Corteva no Brasil, apresentando os principais tópicos deste fascinante tema. Obstinado e apaixonado pelo que faz, neste primeiro episódio, o Carlos falará sobre a sua trajetória e destaca a evolução da pesquisa ao longo dos anos e como as tecnologias estão ajudando a aumentar os ganhos no processo de melhoramento de materiais. Na próxima semana, teremos novo episódio, com a segunda parte, quando ele irá comentar sobre os grandes desafios para o melhoramento no Brasil, a importância da variabilidade genética, biotecnologia, fatores abióticos, entre outros. Ouça o áudio e saiba mais. Vamos nessa? Podcast Academia do Agro. Olá, Carlos Raupp, tudo bem com você? Fala, Valdir, tudo ótimo, bom estar aqui com você hoje. A satisfação toda nossa. Carlos, você como engenheiro agrônomo, mestre em melhoramento genético, atualmente, boa parte da sua trajetória profissional, melhorista, nos dá a honra hoje de conversar um pouco sobre esses temas tão fascinantes, né? Genética é alguma coisa assim que não tem... Não, acho que tem parâmetros, tá? Mas é uma das coisas mais instigantes, muito mais emocionantes, né? E porque você mexe justamente no início de tudo. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Então, gostaria de te agradecer novamente a presença aqui. Sente-se em casa, isso aqui é uma arena que todos nós estamos aqui para compartilhar boas impressões, boas informações e, por que não, seus desafios e suas superações. E como sempre eu faço, você já sabe disso, porque eu sei que você é um ouvinte assíduo da Academia do Agro. Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Bacana, Valdir. Bom, em primeiro lugar, deixa eu justamente comentar sobre isso, né? Sim, eu sou um ouvinte assíduo da Agro. Me lembro dos primeiros podcasts. Eu acredito que eu já tenha assistido 60% deles. Opa! Que bacana! Tranquilamente. E, assim, aprendi pra caramba. Como você sabe, eu viajo e nas viagens eu utilizo, né, ouvir os podcasts. Às vezes a minha família acaba ouvindo, isso é uma passagem, mais especificamente minha esposa, né?
teve um podcast com o Daniel, com o André Aguirre e com o Chico Baiano. Chico Baiano. Eu acho que foi 10º alguma coisa. Foi um dos primeiros. Né? Foi fantástico, Valdir. A Adriana se encantou, sabe? Então eu vou ter muita cautela aqui em mencionar nomes, porque muitos deles o meu nome foi mencionado. E às vezes tu esquece de alguém, puxa, tu vai cometer uma pequena injustiça, a pessoa não vai gostar, mas assim, gente, muito bom, muito aprendizado, e o mais importante, sabe, uma ferramenta para quem assistir, principalmente não, mas entre outras coisas, uma pessoa nova, que está começando no agro, gente, está ali, de graça, um monte de informações, um monte de coisas boas, um monte de passagens mais difíceis, tá? E tu conduz muito bem, Valdir. Então, assim, eu queria abrir com isso, é uma oportunidade que eu tenho em público, né, de comentar isso. Então, parabéns pela iniciativa. As nossas, apesar de você sempre trabalhar na área comercial, as nossas carreiras, e eu acho que eu vou estar mencionando um pouco disso, as nossas carreiras andam muito em paralelo. E você, Valdir, foi uma pessoa, e eu vou mencionar isso mais pra frente, que foi muito importante em certos pontos da minha carreira, e por que não dizer, da Corteva também, com relação ao grupo que eu trabalho, que é a pesquisa e melhoramento. Tá? E eu vou estar mencionando isso. E vai ser até bacana, umas histórias bacanas para dividir. Mas eu acho isso. Né? Então é isso que eu queria fazer como abertura. Bom, pediu para me falar a meu respeito, correto? Conta aí. Lógico que você não precisa voltar lá no seu batizado, na sua cria, no primeiro namoro, no encontro no cinema ou na praça, não. Como é que foi? Como é que você chegou à faculdade, sua origem? Pode ser bem sintético, sem problema. Uhum. Bom, Valdir, eu sou de uma família, meu pai, minha mãe, tenho 2 irmãos e uma irmã, né? Meu pai é técnico agrícola, meu pai é falecido, meu pai estaria completando agora, em outubro, ele estaria completando 104 anos. Meu pai se formou no ETA, e assim, uma das coisas que eu vou fazer hoje, Valdir, eu vou tentar trazer muitas... Eu ouvi muita gente, não muitos, mas vários podcasts falando de ETA, falando de técnico agrícola, que é uma profissão que eu respeito muito, né? Tem vários mentores dentro da empresa que passaram, alguns não estão mais conosco, que eram técnicos agrícolas, pessoas excelentes. E esse eu vou citar, o Coitinho. Quando eu fui estagiário na empresa, foi um dos meus grandes orientadores, assim como foi o Walter, o Gentil, né, que passaram por aqui, né? O Coitinho, o Jaimão. Tá? E depois eu entro um pouco nisso aí. Então, meu pai é um técnico agrícola, se formou em 36, Valdir. Meu pai foi colega do Leonel de Moura Brizola no primeiro ano do ETA. Aí, segundo meu pai, o Brizola rodou no primeiro ano porque já era perseguido. Política à parte, né? Mas aí, então, meu pai, a vida inteira, Valdir, trabalhou no Ministério da Agricultura. E um paralelo que eu trago, assim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, sabe? Eu vou estar mencionando isso também. Nós temos um relacionamento extremamente sólido e respeituoso e de mútuo respeito com o Ministério da Agricultura, sabe? E isso é uma coisa que me orgulha. Quando nós começamos lá no passado para tentarmos ter as nossas quarentenas pós-entrada no Brasil, credenciadas pelo Ministério da Agricultura, havia toda aquela coisa, uma empresa privada querendo fazer quarentena, não vai fazer a coisa certa. É normal, era o modo pensante na época. Então foi assim, um desafio para a gente mudar isso, trazer isso. E eu sempre botava muito meu pai, porque meu pai sempre foi um grande conselheiro. Um exemplo rápido que eu vou falar sobre ele, quando eu terminei... Bom, aí eu fiz faculdade em Santa Maria, como várias pessoas que passaram por aqui, me formei em 84, tá? Me formei em 84 e na época eu tive algumas oportunidades. Sempre quis vir para o Brasil Central. Não sei porquê. O que eu conhecia de Goiás na época eram as aulas de geografia e o nome de um colégio que tinha em Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal, que se chama Grupo Escolar Goiás, Estado de Goiás. Cara, esse estado aí é incrível, né? Bom, aí acabamos indo para Goiás, que era um sonho, sabíamos que a empresa... Quando eu era estagiário, sabia que a empresa tinha uma colocação lá. Mas quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para trabalhar em uma fazenda, no Mato Grosso. Tinha também uma possibilidade de fazer um trainee na Pioneer. E também uma possibilidade de ir à Embrapa.
Por quê? Porque dentro da faculdade eu trabalhei muitos anos com o professor Antônio Carlos Guedes, que foi chefe do Senargem, depois trabalhei com o finado professor Osmar Santos. Sempre trabalhei, porque eu tinha uma origem urbana, apesar de que meu pai sempre ia com ele onde ele trabalhava num posto de fomento agropecuário. Isso não existe mais, era uma estratégia do Ministério, e isso me acendia um prazer, sabe? Bom, meu pai na época me disse, cara, vai para a empresa, vai trabalhar na empresa, né? E eu fui, tá? Então, assim eu fui estagiário na Pioneer, né? Como eu falei anteriormente, né? Jaime, Coitinho, Walter, foram meus orientadores, aprendi muito com eles e várias outras pessoas, né, na época. Mas aí comecei, então, na Pioneer, após me formar, em 1984. Eu fiz 37 anos de empresa. Pioneer Dupont, Corteva. Tá? E comecei a trabalhar em Santa Cruz do Sul. Nós tínhamos uma estação de pesquisa em Rincão del Rei. A pesquisa era muito pequena na época. Era Rincão del Rei, Itumbiara e Londrina. Né? Ali eu tive a felicidade de começar com Joseph David Anderson, já é aposentado, era o nosso coordenador de pesquisa, e ali então eu comecei. Em 89, eu tive a oportunidade, comecei em 84, né? Aí me movi para Itumbiara em 87, e isso para mim foi uma coisa fantástica. Morei 1 ano e meio dentro da unidade de produção lá. Wilson Baron foi meu companheiro de quarto, ele mencionou isso no podcast dele, né? Me lembro a Diogênes, na época, estava conosco, né? Hoje ela está na Longping, me parece. Também ia lá, ficávamos juntos lá, era muito, muito interessante. Era tudo muito pequeno, muito informal, né? Mencionei 2 colegas aí que estão em posições estratégicas, ou em companhia, ou no seu próprio negócio. E aí comecei em Itumbiara, na época, substituindo uma pessoa que saiu para o mestrado, e fiquei lá até 89. Aí tive uma outra oportunidade muito interessante, que foi me mover para Côte d'Ivoire, Ivory Coast, ou Costa do Marfim. Nós tínhamos uma estação de pesquisa lá, numa cidade chamada Yamoussoukro, e foi uma experiência fantástica. Aprendi um pouquinho de uma segunda língua, que era o francês, se bem que eu tentava aprender até a língua local. Procurei fazer uma imersão na cultura local, e isso é importante. Eu era solteiro na época, e como eu tinha bastante tempo livre, eu tinha poucos amigos, a maioria deles locais, eu tive a oportunidade de ir lá me aprofundar no TOEFL, passei no TOEFL, e aí em 90 eu comecei o meu mestrado na Universidade de Minnesota. Voltei em 93 e já voltei para Itumbiara. Aí casei, né, em 94, e em Itumbiara fiquei até 2008, quando então movi para Palmas, onde nós começamos um projeto, que talvez vou estar mencionando conforme andar as perguntas aqui. Casei em 94, minha esposa Adriana, tua conterrânea, paulista de Franca, mas hoje eu faço chimarrão, ela aprendeu a fazer chimarrão antes do que eu, tá? E era ela que fazia o chimarrão em casa, hoje eu faço também. E eu tenho 3 belas filhas, né? A Débora, tu conhece algumas delas, a Débora, a Isadora e a Juliana. A Débora hoje formada, já está trabalhando. A Juliana fazendo faculdade de nutrição, a Débora formada em medicina, e a Isadora fazendo faculdade de relações internacionais, competindo wakeboard e trabalhando na área de música. Ela canta e também trabalha numa empresa de direitos autorais. Então foi isso. Fui para Palmas em 2008, Valdir. Eu achava que era importante estar no centro de pesquisa, que seria o nosso centro de pesquisa de tecnologia. Nós tínhamos uma certa ambição na época de chegarmos a um ponto X, chegamos a um ponto X mais 20. E hoje me causa, inclusive, bastante satisfação em ver que várias empresas, a Embrapa, estão localizadas lá, estão trabalhando pelo estado do Tocantins, que é um estado fantástico. Eu tenho o maior carinho, como tu sabes, eu tenho uma propriedade no Tocantins, e assim estou até então, hoje trabalhando mais na parte burocrática. Desde 2008, eu parei com o breeding propriamente dito, a gente continua falando, participando, mas temos um time de excelência aí tocando o dia a dia. Eu acho que é isso, Valdir, em termos de... Tranquilo, cara, muito bom. Foi como a gente fala, foram 37 a 40 anos num flash. É isso aí, é assim mesmo. Podcast Academia do Agro. Ô Carlos, e hoje
você como diretor de pesquisas no desenvolvimento de milho da Corteva, como você descreveria o melhoramento genético, e em especial do milho, neste nosso grande agronegócio? Estamos em evolução ou não? Qual é o futuro do melhoramento? Bom, Valdir, essa tua pergunta aí, ela tem assim, podemos fazer vários podcasts só a respeito dela, então eu vou te passar a minha impressão. Uma passagem que eu gosto de dizer sempre, como eu falei um pouco a respeito do seu Jaime, meu pai, uma vez ele chegou em casa lá em Santa Cruz comentando que um produtor lá de Santa Cruz tinha produzido 100 sacos por hectare. Eu tinha o quê? 9 anos? Eu tô com 50, fiz 59 semana passada, ou seja, 50 anos atrás. O cara tinha colhido 100 sacos por hectare. Até parente da Suzeline, que é colega nossa. Gente, aquilo era... eu fiz um cálculo, 60 sacos, 100 sacos, 60 quilos, 6 mil quilos. Gente, são 6 toneladas. São 6 toneladas em 100%, né? Então, assim, fantástico. Aí, quando se falava, e eu ouvia esses comentários, né? Tipo assim, você trabalhou muitos anos da tua vida no Brasil Central. Eu me recordo conversando isso com o Roberto Terrice, né? Quando o Roberto foi para o Triângulo. Uma passagem que vocês estão querendo fazer lá? Aquilo lá é braquiária, é algum reflorestamento, e assim tu ouviu várias vezes isso, né, seu Valdir? O negócio é a terra baixa, porque tem água, sabe? E, gente, hoje 200, 210 sacos, em sequeiro, muitas vezes, são comuns. Então, essa trajetória, eu usei isso para ilustrar que eu vi os 100 sacos, tá? Que já era excelente, tá? E hoje a excelência é mais do que 200. O melhoramento contribui com cerca de 40%, 50% disso. O resto é manejo, o resto são bons profissionais, são técnicas. Se falou muito aqui, plantio direto. Gente, são livros e livros que tu pode escrever os benefícios, além do óbvio, né? Que o plantio direto trouxe, principalmente questão safrinha, proteção do solo, enfim, não vou mencionar isso aqui. Mas houveram, então, 50% melhoramento e 50% a parte agronômica, que já tem muita discussão a respeito, inclusive participantes aqui. Já o melhoramento, para mim, uma frase que eu acredito a mim, que eu criei, mas eu conversava muito isso com o Delmar Brenner, que foi um dos nossos grandes melhoristas, tá? Eu acho que a coisa número 1 de um melhorista é ele não ter aqui vem a minha palavra, a síndrome do não feito aqui. Deixa eu explicar o que é. Eu sou melhorista, o Valdir é melhorista. É da tendência eu querer os meus materiais mais do que os dele. É uma tendência. Meu carro é mais bonito, minha namorada é mais bonita, meus filhos... Sabe? É uma tendência, a gente é competitivo por natureza, e que bom. Mas no melhoramento, quanto mais tu trabalhar com a diversidade, por isso que eu vibro também, Valdir, que no mundo moderno, a gente faz parte de companhias, de ambientes que prezam pela diversidade, pela inclusão, né? Hoje, mulheres em primeiro lugar, né? Hoje o Conselho da Corteva, por exemplo, tem 50% de mulheres, né? Estamos aqui trabalhando firme para trazermos uma inclusão maior de pessoas com necessidades especiais, de negros, tá? De pessoas que não tiveram muitas oportunidades. O melhoramento, a diversidade é tudo. Então, isso que me mostra, gente, você tem pensamentos diversos, que você não vai ter. Você vai ter uma etnia diversa, mas são pensamentos diversos que se traduzem em você ir para frente no negócio. Então, uma das coisas que nós sempre falamos e sempre fomos ávidos é: deixa eu testar esse material, deixa eu trazer esse material. E tu sabes muito bem, isso não é segredo, eu não estou infringindo nenhuma regra da empresa, né, que eu sou funcionário, mas hoje nós não temos um híbrido sequer de milho, tá? E isso pode ser levado para sorgo, pode ser levado para soja, tá? Que não tenha uma genética local, uma genética... Eu vou mencionar aqui um exemplo da Ásia, no caso do milho, é muito forte, né? E uma genética americana, que é uma genética com uma alta frequência de genes favoráveis à produtividade. Mas tem uma susceptibilidade maior a doenças, então esse balanço que é o melhorismo. Voltando à tua pergunta, tá? Então, germoplasma é paramount, germoplasma é tudo no teu negócio de melhoramento. É um ponto. Segundo ponto, a grande evolução, e tu deve te lembrar aquelas apresentações que a gente fazia sobre o melhoramento, onde você tinha uma escadinha, né?
lá no início Bom, eu sempre digo outra coisa que eu sempre falo, isso não é minha palavra, né? Não é minha frase, mas o dia que o homem, mulher, a humanidade, decidiu guardar um tubérculo, uma semente, um ramo para plantar no ano seguinte, foi dada a partida no melhoramento de planta. Obviamente ele pegava o melhor. Ninguém vai colher a pior mandioca para guardar para fazer muda, né? E assim por diante, ou o pior grão. Aí no início do século passado, foi a redescoberta das leis do Mendel, né? Que foi no final do século retrasado, sempre me confundo, começou o melhoramento como ciência, né? Com métodos estatísticos, né? A descoberta ou a invenção da distribuição normal, então você sempre procura migrar a tua população para a parte mais positiva, método pedigree, enfim, tudo que a gente vê nas nossas aulas de genética e melhoramento. Você, como oriundo da Exalc, deve se lembrar muito, super forte em melhoramento, sempre no ensino de melhoramento. E o que aconteceu? O melhoramento basicamente não mudou nada. O melhorista continua adicionando alelos, genes favoráveis para qualquer característica. Só que a velocidade, as ferramentas que ele tem à mão, é que é uma coisa... Como nós estávamos falando antes, no offline, né? Sobre o podcast, sobre tecnologia. Eu gosto muito de trator. E eu hoje tenho um trator com piloto automático. Era um sonho que eu tinha. Então eu estava adubando num fim de semana desses aí, eu estava dizendo, pô, se meu pai tivesse aqui, ele ia achar que tinha sido abduzido, sabe? Cara, você faz a curva, você coloca na tua reta, você aplica e tudo acontece porque um satélite está te dando uma orientação. Melhoramento é a mesma coisa. Nós evoluímos drasticamente, essa é a palavra, tá? Em não só avaliar o fenótipo, o que o melhorista vê, que é fundamental, não me entenda mal, e isso vai continuar sendo fundamental. Porém, o que ele coloca nos ensaios dele é de muita maior qualidade, por quê? Porque ele tem algoritmos, genômica dando suporte para ele. Ele hoje é barato você caracterizar geneticamente todos os teus materiais. Então, fazer uma história bem resumida, por exemplo, você pode levar para os teus experimentos de primeiro ano materiais que você já sabe de antemão tem uma tolerância a, vamos pegar uma doença super importante, né, o enfesamento. Está acontecendo e bastante requer muita atenção, né, que é transmitido pelos albulos, coisa e tal. Então, veja bem, no momento que ele consegue mapear isso, esse mapeamento vai permitir que ele faça cruzamentos, que ele faça seleções, então ele chega muito mais poderoso, empoderado, vamos dizer assim, nos materiais dele, quando ele começa a testá-los. A predição de materiais, você poder prever o comportamento de materiais, são áreas da ciência que estão evoluindo drasticamente, assim como você vê em qualquer outra área, né? Hoje, empresas privadas indo para o espaço, é uma coisa que me fascina, né? Carros elétricos, carros autoconduzidos. Então, isso tudo também vem para o melhoramento, em qualquer cultura. Claro que no milho tem uma certa facilidade de você fazer cruzamentos e fazer novas hipóteses, novas populações, mas quando você desce a nível de DNA, é tudo igual. Não que as plantas sejam iguais, mas os métodos são iguais. Então, o melhorista tem nas suas mãos um grupo de ferramentas, isso que permite os avanços que nós estamos tendo, muito rápidos. Vamos usar de novo o exemplo do enfesamento. Todos nós, quando eu falo todos nós, a milhocultura brasileira sofreu muito, principalmente porque ele chegou no sul, né? Então, estamos aí trabalhando dioturnamente, tentando melhorar, deixando de avançar alguns materiais que são extremamente produtivos, mas que têm algum problema. E, graças a Deus, tendo ferramentas para a gente agilizar esse desenvolvimento rápido de uma tolerância, tá? Num local que não tinha antes. Porque o melhoramento é assim, eu sempre digo, melhoramento nos trópicos, eu considero relativamente mais fácil do que melhoramento num local de transição. Por quê? Eu tenho doença o ano inteiro. Se eu não melhorar para aquela doença que aparece todo ano, alguma coisa está errada comigo, entendeu? Então, eu sempre digo, a região de transição, pega assim, grosseiramente falando, Paraná, coisa e tal, e a região temperada, sabe? Se acontece algum problema, e nós temos N histórias, né, na agricultura americana, na brasileira, tem essa recente, né, de problemas que apareceram, e pimbas, tu não tinha variabilidade.
Então hoje tem ferramentas que te provocam isso mais rápido. Eu acho que eu consegui resumir, né, Valdir? Mais ou menos, o que eu vejo do... E o futuro é isso. O futuro é isso, velho. Cada vez mais você vai ter um mundo de dados, e eu nem entrei na parte de fenotipagem. Eu só falei de genotipagem. Porque tem todo um outro trabalho em cima de fenotipagem. Satélite, drone, robô. Valdir, no passado, isso nunca me ajudou, mas no passado, você ia para o campo com um grupo de pessoas fazer número de plantas. Né? Hoje você voa com um drone, você leva mais tempo para preencher um plano de voo, porque isso é interessante, sabe que eu curto aviação, né? Hoje, quem diria? Rapaz, se me dissesse isso há 20 anos, 5 anos atrás, talvez 5 não, um pouquinho mais, que nós estaríamos com o nosso pessoal, nós temos uma pessoa dedicada a isso, ele faz outras coisas, mas ele é o cara que entra com planos de voo, preparando planos de voo para o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA. Eu digo, cara, tu tá fora da caixinha, velho. Hoje nós fazemos, e provavelmente vários grupos também, né? Nós temos, todo voo tem que ter um plano de voo, né? Então, mas voltando às fenotipagens, né? Você hoje tem condições de medir quebramento de plantas, falando em milho, né? Maturidade de soja. Então, são vários exemplos, né? Que vêm de encontro ao melhorista ter cada vez mais informação precisa, porque ela é mais precisa. Já fizemos várias... Você fazer uma contagem de plantas com um drone, você tem erro. Mas o erro que você tem é inferior a um eventual erro que você tenha fazendo à mão. Porque vai o sujeito contando, 50 plantas, tu vai lá e escreve 48, sei lá, sabe? Então isso também evoluiu pra caramba, Valdir. Máquinas, plantios e afins. Podcast Academia do Agro. Carlos, e nessa mesma linha, quais seriam hoje, atualmente, os grandes desafios no caso do melhoramento de milho? O que hoje está pressionando aí o melhoramento na busca de alternativas? Você citou, por exemplo, que nas áreas temperadas de transição, quando você não tem essa variabilidade, você não tem aonde buscar para poder trazer uma resistência, trazer uma tolerância, né, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a nível geral aqui no Brasil, quais são os grandes desafios, as propostas que o melhoramento no milho tem buscado? Bacana. Eu vou falar mais geral ao invés de falar especificamente. Tu mencionou um exemplo. Isso, obviamente, está claro isso. O enfesamento é um problema sério, mas são características que vão ser relativamente fáceis de serem solucionadas, justamente por causa do que eu mencionei antes. Você tem as ferramentas adequadas. A tolerância, você sabe onde existe. Você sabe onde estão os materiais que são melhores e que são piores. Isso você tem muito bem caracterizado. Porém, trazer essa característica e não influir na diminuição da produtividade, que é o chato, tá? Mas, em linhas gerais, Valdir, vamos falar em futuro, né? Eu digo, a primeira coisa que eu sempre falo, tolerância a estresses abióticos. Não há dúvida nenhuma, tá? E cada vez mais. Gente, nós estávamos falando offline esses dias sobre viagens, né, Valdir? Eu quero ver se eu tenho a oportunidade de falar da nossa famosa viagem, depois a gente fala. Mas eu fui a Sorriso em 89. Foi antes de ir para a África. Foi no início de 89. E, gente, Sorriso era uma cidade de um tamanho X. Eu acho que tinha uma rua. Posso estar errado aqui, pessoal, mas eu acho que só tinha uma rua asfaltada. Hoje é uma cidade rica, uma cidade próspera. Gente, nós estamos falando há muito tempo, né? Então, o que propiciou isso? Na minha opinião, é você ter soja, você ter safrinha, você tem uma pecuária que evoluiu também, mas basicamente agricultura, né? Então, eu acho que você ter um material que desempenhe bem numa condição de estresse, não estresse que não choveu desde o plantio, aí não tem milagre, né? Mas um material que suporte algum estresse de calor, de seca e ainda produza razoavelmente bem. Esse é um ponto. 2, eu sou um grande fã, isso é eu pessoalmente, né? Uma maior precocidade no milho no centro, né? Que permite você escapar seca, esse tipo de coisa, né? Não vou falar aqui tolerâncias às doenças novas que estão vindo, que é uma característica super importante. E, já indo um pouco para o lado da sustentabilidade, um menor uso de inputs nesse teu material, que ele se tenha condições de se dar muito bem. Nós tivemos apresentações aqui, acho que foi do Brison, né, que falou sobre questões de fósforo, potássio, se não me engano, e é uma realidade.
Então você tem que estar trabalhando em materiais que tenham condições de extrair melhor, uma fonte diferente, né? Tenham condições de estar melhor em uma condição de menor fertilidade, alguma coisa assim. Não estou falando aqui em milho de segunda, coisa e tal, mas sim um material que tenha um pouco dessa estabilidade numa condição mais adversa. Eu acho que esse seria um grande aspecto, a questão abiótica, né? A biótica não há dúvida nenhuma, né? Aí você entra em porte, você entra... E uma coisa importante também, gente, a produção da semente tem que ser ouvida. Você tem que ter materiais que tenham um desempenho para que a tua empresa ou para que a tua instituição, para que consiga produzir um material que ele consiga entregar esse material e que ele consiga ter uma produtividade que remunere ele, né, ou remunere a empresa propriamente dita. Isso é um desafio bem grande, é uma coisa mais interna, né, mas é um desafio bem grande. Mas assim, até essa questão que você comentou da produção, que realmente é fundamental, faz parte do olhar, né, de estar atento a isso. Até algumas semanas atrás eu tive o privilégio de falar com o professor Francisco Lizanovic, que é presidente da ABRATES, Associação Brasileira de Tecnologia. E ele é expert nessa área de fisiologia, de deterioração, vigor, essa é a praia dele. E ele disse, então, justamente essa questão que você disse, né? Mais do que você buscar a melhor genética e a melhor fenotipagem, vamos chamar assim, você tem que ter capacidade de produzi-la bem. E aqui nós chamávamos em termos de producibilidade, né? A palavra bonita, né? Então, muito bacana. Agora, deixa eu aproveitar, não posso perder a oportunidade com o meu parceiro, sobre a questão hoje. Você citou muito de manejo, você acabou de falar de alguns fatores abióticos e tal. Com a evolução das práticas de manejo, pragas, espécies daninhas, o controle químico cresceu uma participação percentual bem grande na maioria das áreas agrícolas do mundo. Ok. Entretanto, tem crescido também essa tal de preocupação com a preservação do meio ambiente natural, sustentabilidade, a busca por alimentos obtidos por meio de práticas mais ecológicas, de manejo dos cultivos, etc. O uso da biotecnologia atualmente tem sido uma prática efetiva para a supressão ou estabilização de tais fatores bióticos e abióticos? Tolerância seca, patógenos, plantas daninhas. O que você me diria disso, Carlos? Vamos falar não só da biotecnologia, mas também dos genes nativos, de traits nativos, de técnicas de edição de genoma, esse tipo de coisa. Não há dúvida, e eu tinha até reservado aqui, se você fosse me perguntar qual que era um dos grandes acontecimentos, né, na minha carreira, eu ia falar o lançamento do Milho BT. Porque, como melhorista, e é claro, existe uma variabilidade para a tolerância a insetos. Nós temos linhagens, temos híbridos, e tu sabes muito bem disso, né? Que eram melhores do que outros para tolerância a insetos. Né? Mas acontecia, né? Mas se você tinha um plantado ao lado do outro, você notava claramente isso. Ou seja, ele tinha algum mecanismo que o fazia mais tolerante. Porém, usar gene nativo, tentar isolar essa característica em milho é muito complicada. São muitos genes que vão explicar essa diferença. Então, você conseguir trazer isso tudo para um produto só é muito complicado. Aí você chega com o BT, né? Bacillus thuringiensis, você tem lá uma sequência que você insere numa planta e produz uma proteína que é tóxica aos insetos da ordem Lepidoptera. Gente, foi fantástico. E tu conheces toda a história, tu fez parte dessa história, né? Brasil demorou um pouco mais para entrar regulado. Qualquer ensaio nosso tem que seguir, né? Tinha que seguir as regras de biossegurança. Nada errado com isso, perfeito, tá? Mas quando realmente chegou no mercado, né? E assim, na época eu acho que até foi meio politizado, né? Eu sou a favor ou contra. Você não pode ser a favor ou contra uma técnica, né? Você tem dados que falam, né? Você tem, mas sempre pela questão de biossegurança. Quando você os lançou, você teve problemas no decorrer de alguns traits, depois vieram outros, né? Foi uma revolução.
Nós tínhamos uma época em que o BT já era liberado e nós tínhamos muitos materiais no processo de melhoramento que ainda não tinham o BT, né? Mas no processo inicial. E aí você ia para o campo, gente, era um desastre. E imagina onde as lagartas vão. Cobrem galinhas não morrem, só indo naquela parcela. Então, realmente, extremamente efetivo. Agora, voltando para a sustentabilidade, que hoje eu não acredito, e foi bom que tu perguntou, só para mim reforçar. Quando eu falei em estresses abióticos, um material ter condições de ter uma performance adequada numa condição de menor fertilidade, por N motivos, né? Eu estou falando um pouco de sustentabilidade. Né? Hoje, no Brasil, ainda nós não temos legislações ou questões que nos obrigam a cuidar o que vai para o nosso lençol, esse tipo de coisa, mas é uma questão de tempo. Hoje, só para te dar um exemplo, nós temos uma estrutura enorme de casas de vegetação. E nessas casas de vegetação nós estamos trabalhando forte para tentarmos reaproveitar a água da irrigação. Se você irriga um vaso, é claro, boa parte dessa água vai embora. E vai para onde? Então você tem até uma economia nisso. Então são características que a gente tem olhado. Então eu vejo isso com bons olhos e digo uma coisa, vai fazer a diferença. Você ter um material que tenha uma maior tolerância à seca, que tenha condições de diminuir... Só respondendo a tua pergunta de outra forma, eu não consigo te dizer hoje o quanto que se reduziu de inseticidas ou não, porque muda-se, se aplica por outros aspectos também. Tá? Dessa resposta não tem, francamente. Mas alguém de crop deve ter. Mas que é uma ferramenta fantástica para o agricultor, não resta a mínima dúvida. Às vezes é a diferença entre colher e não colher. Daí a importância de você cuidar dessas tecnologias, porque elas não são fáceis de serem obtidas. Mas assim, em linhas gerais, eu acho que você ter materiais que façam um ambiente mais sustentável é fundamental e vai fazer a diferença. Uma tolerância seca, tolerância a calor no futuro vai fazer uma imensa diferença. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Meu nome é Guilherme Braz, sou professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, sediado em Rio Verde, estado de Goiás. Prazer muito grande estar aqui podendo falar com vocês no Crônica do Agros, um podcast vinculado à Academia do Agro. Bom, e especificamente hoje vou conversar com vocês sobre um tema que se tornou extremamente relevante nessa safra 2021-2022, nesse início de safra, que está relacionado à falta de alguns insumos e aí especificamente do herbicida glifosato. O glifosato, como é de conhecimento geral, hoje é o produto sanitário, ingrediente ativo com maior volume de comercialização a nível global, considerando todas as classes de defensivos, né? Os fungicidas, os herbicidas e os inseticidas. E aí isso já nos traz a importância que este ingrediente ativo apresenta em relação às práticas de manejo nas principais culturas exploradas no nosso país. Especificamente o glifosato, ele tem uma amplitude de uso muito grande, visto que é um produto que apresenta um amplo espectro de controle, controlando tanto folhas largas quanto folhas estreitas. É um produto sistêmico, o que facilita aí em termos de manejo de plantas em estágios mais avançados. Logicamente que sempre deve ser preconizada a aplicação em um estágio precoce, mas há essa possibilidade. É um produto que não apresenta atividade residual no solo. Então, por todas essas características e conciliado à questão do preço em período pré-pandemia, então caracteriza-se como um herbicida muito importante e sendo uma excelente alternativa ou a principal alternativa para a dessecação pré-semeadura das culturas. Entretanto, o que acontece é que na safra 2021-2022 começou a se ter problemas de abastecimento deste ingrediente ativo
no mercado, né? Os motivos, né, apontados são os mais variados, que vão desde o fechamento de fábricas por questões ambientais e trabalhistas na China, que é a principal supplier deste ingrediente ativo a nível global. Tem a questão também da pandemia, que culminou no fechamento de algumas fábricas por um período determinado, acabou limitando a produção não só do sal de glifosato, mas também de outros produtos inerentes à comercialização, como embalagens e tudo mais. E também a questão da crise energética que está ocorrendo na China, que também tem culminado nos apagões e dificultado a produção. Independente dos motivos, o fato é, hoje o produtor está enfrentando a falta deste ativo e o cenário, ao que tudo indica, pelo que se tem falado, é de que ele não vai se anormalizar num curto espaço de tempo. E aí essa falta de glifosato no mercado, que é a nossa base do manejo de plantas daninhas, nos traz a oportunidade de fazer algo diferente. Lógico que de uma forma forçada, mas traz a oportunidade de talvez tentar adoção de medidas para melhorar o manejo de plantas daninhas e diminuir a dependência exclusiva do glifosato. Nesse sentido, hoje o produtor que está enfrentando esse problema tem a possibilidade de rotacionar outros ingredientes ativos, trabalhar com os inibidores das CCAs, os graminicidas para o controle de um capim amargoso, do capim pé de galinha, ou ele pode trabalhar com um mimetizador da auxina, como um 2,4-D, um outro produto, e também os inibidores de aprotóxicos. O fato é, por causa dessa situação de ausência do produto no mercado ou baixa disponibilidade, nós temos a possibilidade de tentar entender melhor o manejo de plantas daninhas e aí nesse contexto tentar fazer algo diferente, né? E aí nesse caso também não ficar só restrito apenas às práticas de controle químico de plantas daninhas, mas também tentar trabalhar um pouquinho aí com o controle mecânico, o controle cultural. O fato é, a ausência do glifosato nos trouxe a possibilidade de entender como seria essa agricultura sem este precioso ingrediente ativo. E aí nesse cenário é a oportunidade que nós temos de tentar trabalhar com medidas alternativas para preservar essa molécula e tentar fazer com que ela ainda tenha longevidade no nosso sistema de produção. Afinal de contas, mesmo com as ressalvas do glifosato em relação à resistência, hoje é este herbicida que possibilita a produção em larga escala, visto que é ele que viabilizou o plantio direto, a dessecação aí de uma forma mais segura. Bom, meu nome é Guilherme Braz, professor da Universidade de Rio Verde. Prazer falar com vocês. Um abraço a todos. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!